Bom dia para todos. Nós hoje vamos trazer nosso segundo comentário bíblico, baseado no Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 34, onde Jesus disse: "Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, conforme eu vos amei, assim amai também vós uns aos outros." Então, o nosso comentário é sobre a prática do amor. Nós já comentamos na introdução de ontem, hoje ainda vai ser uma introdução mais prolongada e depois entraremos em questionamento, em pontos que nós que lemos a Bíblia dizemos que somos e que temos de Deus, e a Bíblia questiona que essas coisas que nós dizemos que temos e que somos diante de Deus só vai ser ou ter se a gente amar uns aos outros. Mas Jesus disse: "Um novo mandamento vos dou." Nós sabemos que Moisés, Deus estabeleceu os mandamentos no capítulo 20 de Êxodo, né? E no Antigo Testamento já existia nos 10 mandamentos, né? Onde nós vemos que Deus mandava que a gente amasse uns aos outros, né? Havia um mandamento. E aí nós vemos que Jesus foi questionado e Jesus disse que dos mandamentos da lei o maior era esse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nós vemos que aí Deus, provando que amou a humanidade, Ele mandou seu Filho morrer, nascer, pregar, cumprir o seu ministério, morrer na cruz, ensinar o povo, morrer na cruz do Calvário, ressuscitar o terceiro dia e se assentar à direita do Pai, onde está intercedendo por nós. E antes de partir, Ele deixou para nós um novo mandamento. Por que eu devo amar? Porque amar é um mandamento dado por Jesus, não é um acréscimo aos 10 mandamentos que existiam. Não, é um novo mandamento, que se nós olharmos nesse mandamento que Jesus deixou, a gente cumpre os 10 mandamentos, não é? Que foi estabelecido por Moisés. Porque todas aquelas coisas, não matarás, não roubarás, não adulterarás, né? Vai se cumprir nisso: amarás o teu próximo como a ti mesmo, não é? Um novo mandamento. Agora, Jesus disse que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vocês também amam uns aos outros. Como Jesus nos amou? Jesus nos amou com amor sacrificial, com amor de conserto, com o amor que a pessoa se sacrifica pelas pessoas. Jesus morreu sem cometer pecado. Quem merecia a cruz era nós, mas Ele morreu com amor substituto, morrendo por nós na cruz do Calvário, né? O amor ágape. Como eu vos amei, a Bíblia diz que Cristo amou a sua igreja e Ele se entregou a si mesmo para apresentar-se mesmo igreja santa, pura e imaculada. Nós sabemos, irmãos, que para praticar o amor é preciso haver um sacrifício da gente, porque muitas vezes as pessoas a quem a gente ama e a quem a gente deve amar não corresponde ao tipo do amor que a gente pratica. E por essas pessoas não corresponderem, muitas vezes a gente quer deixar de amar. E por isso é que eu digo, até para a gente fazer o bem, até para a gente amar, a gente tem que se sacrificar. Foi isso que Jesus fez. Ele, sendo Deus, se sacrificou-se para demonstrar o tamanho desse amor, para Ele mesmo Ele apresentar a igreja pura e santa, mas mediante o seu sacrifício. E aí nós vamos dizer: mas como amar e a quem amar? A quem amar? Amar todos os homens. Amar somente os da minha família, somente os meus conhecidos, somente aquelas pessoas que são boas? Não. Tem que amar as pessoas mais também. Somente as pessoas que bendizem a você, não as pessoas que te maldizem. Está escrito no capítulo 5 de Mateus, né? Eu, porém, vos digo: Jesus, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazer o bem ao que vos faz o mal. Porque se a gente amar somente aquele que nos ama, qual é o bem que nós estamos fazendo? Nós temos que amar aquele que nos maldiz, que faz o mal a nós, aquele desprezado da sociedade, aquele que estão mergulhados nos vícios, nas sarjetas. Esses nós devemos amar. É verdade, devemos amar todos, os bons e os maus. Porque se amarmos somente os bons, que estamos fazendo demais, Jesus disse.
Irmão, a gente pergunta, mas como amar? Amar de verdade. Tiago, né, ele fala que nós não devemos amar, não, Pedro diz que nós não devemos amar somente de palavra, que nós não devemos falar somente de boca, mas nós devemos falar sobre o amor do coração. Tem muita gente falando em amor hoje, e muitas vezes demonstrando a prática do amor, né, no favor que faz, muitos até, por exemplo, quando chega a Semana Santa, faz favor às pessoas, quando chega Natal, faz campanha, arruma alimento das pessoas, né? E acha que a prática do amor é somente isto. A prática do amor deve ser isto, mas não somente é isto. O amor tem que estar enraizado no coração, porque nós vamos lá para a carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, ele diz: ainda que eu faça a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino, né, que faz zoada. Ainda que eu pegar todos os meus bens e desse ao povo e não tivesse amor, de nada valia. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, repare mesmo, irmão, e não tivesse amor, então o amor é muito mais do que doar uma coisa. O amor é uma sinceridade da alma e do espírito. Nós temos que amar a Deus, se ele que crê em Deus, porque está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 1 Coríntios, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós sabemos que o ser humano, ele é inclinado a detestar, não amar, mas o Espírito Santo nos leva a amar. Nós devemos amar aqueles que creem em Deus, devem amar a prática do amor, por causa que é o mandamento, porque o Espírito Santo está derramado em nosso coração. Prosseguiremos com este assunto na próxima aula. Que o Senhor os abençoe.